Bom, sejam muito bem-vindos aí a esse último vídeo aí dessa sequência maçante. Eu já tô travando a língua aí, eu acho que vocês já perceberam, né? Vamos lá. Instruções finais. Após a submissão da prestação de contas, a documentação apresentada será examinada pela FAPESP quanto à observância às regras contidas nesta e nas demais normas e editais da FAPESP, na legislação aplicável e nos termos de outorga de auxílios e bolsas. Após a aprovação da prestação de contas final do processo, será emitido o correspondente título de quitação pela FAPESP. A emissão do título de quitação pela FAPESP não impede que o processo seja reaberto para nova análise da documentação apresentada nos seguintes casos. Mesma coisa lá das normas CNPq, né? Eu não sei se você está assistindo na ordem cronológica, mas aqui também tem, né? A portaria, a audioleitura da portaria do CNPq. Ele vai falar lá das irregularidades identificadas por órgãos de fiscalização e controle, aos quais a FAPESP está sujeita, a apuração de denúncias recebidas pela FAPESP e outras situações que motivem a abertura de diligências no processo. No caso de impugnação de documentos apresentados na prestação de contas ou pedidos de esclarecimentos pela FAPESP, o outorgado e a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverão cumprir as exigências solicitadas no prazo determinado pela FAPESP, por meio de apresentação de prestação de contas complementar. Os documentos originais referentes às prestações de contas eletrônicas enviadas à FAPESP devem ser mantidos sob a guarda e responsabilidade dos outorgados ou da interveniente, no caso de processos com interveniência, em processo de auxílios e bolsas, pelo período de 5 anos após a emissão do corrente título de quitação pela FAPESP. No caso de comprovante de despesa emitidos em papel termossensível, o outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deve providenciar fotocópia do documento a ser mantida junto com o original. No caso de importação de materiais permanentes e de consumo realizada pela instituição sede, a documentação original deverá ser arquivada pela própria instituição, que deverá fornecer ao outorgado ou à interveniente, no caso de processos com interveniência, uma cópia autenticada por agente administrativo da referida instituição, para que esta seja anexada à prestação de contas a ser apresentada à FAPESP. A autenticação deve ser realizada por meio de carimbo aposto na face da cópia, onde há o conteúdo comparado com o original, e na face da cópia em branco deve ser aposto o carimbo com menção em branco. Na autenticação deve haver ainda indicação da data, assinatura e identificação do agente administrativo que praticou o ato. A apresentação dos documentos originais referentes às prestações de contas eletrônicas poderá ser solicitada pela FAPESP ao outorgado e à interveniente, no caso de processos com interveniência, durante o período de guarda indicado no item 5.3, a seu exclusivo critério. Então, pessoal, o item 5.3, ó, cadê? Item 5.3, ele diz que tem que guardar esse negócio por 5 anos. E a FAPESP, ela pode, né, pedir para ver esses documentos inopinadamente, né, a critério da FAPESP, discricionariamente, em qualquer tempo dentro desse período. Caso seja solicitada a apresentação de documentos originais, a documentação deverá ser enviada ao seguinte endereço. Feita a leitura, né? Nem compensa ler isso aqui, né, pessoal? Imagina, cobrar o endereço. 5.4.2. Quando solicitada a documentação original, deverá ser apresentada com a identificação do número do processo de auxílio ou bolsa correspondente, utilizando-se o formulário para encaminhamento conforme o modelo 10 e seguindo-se as seguintes recomendações: organizar os documentos por alíneas de despesa e, na sequência, por ordem cronológica. Numerar as páginas da documentação a ser enviada, sendo que cada folha deverá conter somente um documento.
Não dobrar os documentos e comprovantes fiscais, salvo se maiores que o tamanho A4. Comprovantes menores do que o tamanho A4 deverão ser colados em folhas de tamanho A4 na posição vertical, respeitando as possíveis anotações no verso do mesmo, mantendo-se a margem, mantendo margem à esquerda da folha para a furação. No caso de comprovantes de despesas emitidos em papel termossensível, o outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deve providenciar fotocópia do documento e colar o original na mesma folha. Não utilizar grampos, clipes ou fita adesiva para fixação de documentos. Não encadernar ou colocar os documentos em pastas de qualquer tipo. Caso a documentação seja recebida em desacordo com as orientações do item 5.4.2, esta será devolvida pela FAPESP ao outorgado ou à interveniente, no caso de processos com interveniência, para reorganização e adequação às normas. Correrão por conta exclusiva do outorgado e da interveniente, nos casos de processos com interveniência, quaisquer despesas que não se enquadrem nas autorizações constantes do termo de outorga e aceitação de auxílios e bolsas. Nesta norma, na legislação em vigor e nas demais normas e editais da FAPESP, podendo ainda ensejar a adoção de medidas administrativas ou judiciais pela FAPESP, objetivando a devolução de recursos. Nas hipóteses indicadas no item 5.5, bem como nos casos da ausência de documentação comprobatória requerida para a prestação de contas, deverá ser restituída à FAPESP a importância correspondente. O valor devido a ser restituído à FAPESP será corrigido conforme tabela prática de débitos judiciais elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou qualquer outro índice legal que venha a substituí-lo, com incidência das demais sanções legais. Quando houver alteração de responsabilidade de auxílios, o outorgado anterior e a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverão apresentar a prestação de contas referente ao período de sua gestão, cabendo ao seu substituto a prestação de contas seguinte. Então, pessoal, imagina que um processo de 2 anos, ali chegou no meio do ano, ele quer trocar o outorgado. A gente vai seguir com esse processo aqui, mas vamos trocar o outorgado ou a interveniente. O outorgado e a interveniente, nos casos de processo com interveniência, eles têm que prestar contas até aquele momento, de 1 ano. E aí, os outros que entrarem vão prestar contas daquele momento até o final do projeto, se assim permanecerem. 5.8. Quando houver alteração da instituição de sede em auxílio com interveniência, o outorgado e interveniente deverão apresentar a prestação de contas referente ao período de execução de pesquisa na instituição sede anterior, com a devolução total do saldo não executado, inclusive a devolução do valor de remuneração do interveniente correspondente ao saldo não executado. Beleza? Então também tem que devolver os valores da interveniente, né? Do pagamento ali que seria oriundo da interveniente. Tem que devolver tudo, pessoal. E agora aqui nós teremos aqui os modelos, né? Eu não vou abrir esses modelos aqui porque não convém, né? Não é muito... a questão aqui do concurso, tá? Então, finalizamos aí a sessão de estudo, finalizamos a leitura da norma e espero que vocês tenham gostado, né? Me desculpem a voz arrastada, que são 3h20 da manhã no momento em que eu estou gravando aqui. Então, eu estou cansado, né? E vendo uma sequência de estudo bem hardcore. E me desculpem também algum erro de interpretação, mas como eu falei lá no início, isso aqui, né? Eu passei a minha visão de mundo, o meu conhecimento aqui, baseado em concursos, baseado no que eu estudei sobre direito, que foi muito pouco, né? Eu sou da área de exatas, mas eu tô aqui me aventurando no mundo do concurso público já tem um tempo. E, bom, me desculpem qualquer erro de interpretação, a intenção aqui foi documentar o meu estudo. E no meio do caminho eu acabei pensando que, poxa, e se eu ajudasse alguém? Essa foi a minha intenção, né? Então, pessoal, finalizamos aqui, não vou ficar me alongando muito. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. E vejo vocês aí num próximo vídeo.